Desde criança, eu era o figurante da minha própria história. Minha irmã gêmea, Amanda, era o espetáculo. Linda, extrovertida, medalhista em tudo o que se propunha. Essa é a Alana, irmã da Amanda, diziam, sempre em segundo plano, como um rodapé mal impresso. Até minha própria mãe esquecia meu nome quando apresentava a gente para visitas. Sério, uma vez ela disse, essa é a Amanda, e você sabe, a outra. Eu tinha 10 anos. Era como se eu fosse um eco desafinado da minha irmã perfeita. Na escola, os professores me chamavam pelo nome dela. Nos aniversários, ela ganhava o bolo decorado. Para mim, restavam as sobras e os parabéns ditos com a boca cheia. A única coisa que me dava algum sentido era escrever. Eu rabiscava cadernos inteiros com mundos que só existiam na minha cabeça. Criava personagens que me entendiam. Porque na vida real, ninguém fazia questão de me ouvir. E foi aí que eu conheci a Lívia. Ela apareceu no segundo ano do ensino médio como um furacão com gloss e deboche. Bonita demais pra mim, claro. Mas eu caí. Ela dizia que gostava do jeito que eu pensava diferente. Me chamava de meu poeta esquisito. Eu, burra e desesperadamente carente, acreditei que era amor, mas o que eu não sabia é que aquilo era só mais um tipo de palco. E eu, de novo, era figurante. Lívia me usava como pano de fundo pros dramas dela, me apresentava pros outros como o amigo excêntrico, e ria quando eu dizia que queria ser escritora. Escritora? Alana, para. Tu mal tem 3 curtidas no Wattpad, ela disse uma vez, gargalhando na frente dos amigos dela. Eu sorri, por fora, por dentro, sangrei. Mas o pior nem foi isso. O pior foi quando minha irmã decidiu também escrever. Sim, a Amanda. De repente, resolveu que queria tentar algo diferente. E como tudo que ela fazia bastou um estalar de dedos, os pais compraram um notebook caríssimo, contrataram um coach literário, abriram um Instagram exclusivo com o nome dela em fonte dourada. Ela escreveu uma fanfic horrível, cheia de clichês, mas foi elogiada como se tivesse reinventado Shakespeare. E eu escrevi à luz da lanterna no banheiro, com cadernos rasgados e uma dor que ninguém via. Até que veio o concurso. Um prêmio nacional para jovens escritores. Eu sabia que era minha chance. Passei noites em claro, reescrevendo, apagando, chorando, engolindo seco. Minha história falava sobre rejeição, sobre ser invisível. Era visceral. Era minha alma nua no papel. Enviei o manuscrito no último segundo. E esperei. 2 semanas depois, veio a bomba. Minha irmã apareceu sorrindo na sala, segurando um papel. Gente, eu fui selecionada para o concurso de jovens escritores. Congelou meu sangue. Eu corri até meu quarto, entrei no e-mail. Nada. Meu nome não estava entre os selecionados. Senti o mundo desabar, mas algo não batia. A capa do texto dela era idêntica à minha. O título, o mesmo. A sinopse, palavra por palavra. Amanda roubou meu manuscrito. Ela teve acesso ao meu quarto, como sempre. E com o empurrão da mamãe, enviou meu texto com o nome dela. Fui confrontar as duas. Você usou minha história. Gritei, tremendo. Elas riram. Alana, por favor. Como se você fosse capaz de escrever algo tão bom. Minha mãe completou. Sempre com essa mania de se vitimizar. Deixa a Amanda brilhar um pouco. Brilhar? Era a minha alma ali. Minha dor, meu sangue, meus segredos. A dor virou raiva. Saí de casa naquela noite com uma mochila e R$ 120 no bolso. Fui morar num quartinho de pensão sujo, onde o encanamento gemia mais do que eu. Mas pela primeira vez, ninguém me chamava de a irmã da Amanda. Ninguém me chamava de nada, na verdade. Era só o silêncio e eu. Ali no fundo do poço eu escrevi como nunca. Escrevi sobre traição, sobre roubo de identidade, sobre a violência de ser apagada por quem devia te proteger. E publiquei por baixo do radar, com pseudônimo. Durante 3 anos, escrevi sem parar. Fui ganhando leitores. Depois 2, depois milhares. Viralizei com uma série sobre gêmeas rivais. Ninguém sabia que era autobiográfico. Mas quem viveu sabia. E foi aí que a justiça poética começou. Minha ex, a Lívia, entrou em contato. E oi, você é a autora de Cicatriz de Espelho? Eu disse que sim. Ela me contou que a história mudou a vida dela. E me convidou para dar uma palestra na faculdade onde ela dava aula agora de literatura. Irônico, né? Ela riu quando eu disse que seria escritora. Agora ela pagava para me ouvir contar como fiz sucesso escrevendo sobre uma irmã gêmea cruel. Mas isso era só o começo. Porque enquanto eu subia no palco, recebi uma notificação. Minha irmã tinha me processado. Ela dizia que eu havia difamado a imagem dela nos meus livros. E que estava exigindo indenização. O detalhe? Ela finalmente admitia que a história era minha. Quando eu li a notificação do processo, minhas mãos suaram como se tivessem mergulhado em água gelada. A multidão à minha frente aplaudia, esperando que eu iniciasse a palestra. Mas dentro de mim, o caos rugia. Amanda estava me processando. Por difamação.
Ela afirmava que a protagonista da minha série de livros, Helena, era uma representação maldosa e caluniosa dela, que eu havia usado eventos íntimos de família e deturpado tudo por vingança. Eu quase ri. Se não fosse trágico, seria cômico. Ela que havia me roubado, agora se dizia vítima. Mas isso não era novo. Amanda sempre foi boa em posar de boazinha. Terminei a palestra no automático, com um sorriso falso colado no rosto, enquanto a velha ferida latejava como uma faca sendo torcida devagar. No camarim improvisado, sozinha, li cada linha da petição com um misto de indignação e náusea. Ela citava passagens do livro que só alguém muito íntimo da história real reconheceria. Só que o público leitor não fazia ideia de quem era Amanda. A personagem era uma colagem simbólica, inspirada nela, claro, mas com elementos de ficção. Ainda assim, Amanda estava determinada a apagar minha voz mais uma vez. Liguei para meu advogado, Marcelo, um cara tranquilo, mas que tinha o olhar de quem mastigava ferro. Ele ouviu tudo calado e depois disse seco: "Isso é mais do que um processo. Isso é pessoal." Sempre foi e respondi. Aquela noite não dormi. Revi cada parte da minha história, desde os cadernos arrancados da minha mão, até a rejeição escancarada da minha mãe. Lembrei das festas de aniversário em que Amanda tinha bolo de 3 andares e eu ganhava uma vela enfiada num pão doce. Minha vida foi marcada por pequenos silêncios cruéis, por gestos que diziam: "Você é menos. Você é o erro." E agora, quando eu finalmente havia construído algo com minhas próprias mãos, eles queriam arrancar de mim de novo. Nos dias seguintes, a notícia do processo vazou para os sites literários. Autora de best-seller é processada por irmã gêmea. As redes sociais explodiram com especulações. Alguns diziam que Amanda era só invejosa, outros que eu era uma oportunista, lavando roupa suja em livro. Mas no fundo, eu sabia o que Amanda queria: me silenciar, me envergonhar, e me forçar a sair de cena. Só que agora, eu tinha plateia. Marcelo foi direto. Podemos argumentar que a obra é ficcional, que não há menção direta a nomes, que a personagem é uma representação simbólica, mas ela vai usar tudo o que puder contra mim, retruquei. Ela quer que eu perca tudo. E aí ele disse uma frase que eu nunca esqueci: "É, então prove que foi ela quem começou." Aquilo bateu como um trovão. Eu percebi que precisava voltar ao começo da dor, ao dia em que Amanda roubou meu manuscrito. Voltei à antiga casa da minha mãe. Sim, a casa onde fui apagada por anos. O portão de metal ainda rangia do mesmo jeito, e o cheiro de comida requentada me invadiu como um soco nostálgico. Minha mãe abriu a porta com expressão seca. Parecia que eu era uma testemunha indesejada do passado. "O que você quer aqui, Alana?" Respirei fundo. "Vim te perguntar uma coisa. Você lembra de quando Amanda foi selecionada naquele concurso?" Ela cruzou os braços. "Lembro. Ela trabalhou duro naquele texto. Você ficou com inveja." Eu ri. Um riso curto, cansado. "E mãe, aquele texto era meu. Você sabe." Ela hesitou. 1 segundo. 2. Depois desviou o olhar. "E isso foi há anos. Por que voltar nisso agora?" "Porque ela está me processando", falei. "E eu quero a verdade." Silêncio. A sala parecia menor do que eu lembrava. Menor e fria. "Você sempre foi difícil, Alana. Sempre quis chamar atenção." Meu estômago virou. Ela não ia admitir. Ela preferia proteger Amanda, mesmo agora. Saí da casa tremendo. Mas ao virar a esquina, recebi uma mensagem: "Precisamos conversar." Amanda me obrigou a mentir. Era da Helena. Não a do livro. A real. Helena era uma amiga da Amanda na época do concurso. Elas faziam tudo juntas, inclusive, aparentemente, conspirações. Marcamos num café discreto, no centro da cidade. Ela estava nervosa, com os olhos saltando de uma ponta à outra do salão. Depois de um cappuccino e um silêncio constrangedor, ela disse: "Eu te ajudei com o concurso, lembra? Eu que tirei as fotos da tua capa." "Sim", confirmei, surpresa. A Amanda viu as fotos no meu celular. Ela pediu para ver, e depois disse que era inspiração. Mas depois, eu vi a cópia do teu manuscrito no notebook dela. Meu coração parou. "Você tem provas disso?" Ela hesitou. "Guardei um backup das fotos no meu drive. Com data. Tem o nome do arquivo original, o teu. Eu só fiquei com medo de você me odiar." "Helena, você salvou minha vida", disse, com lágrimas nos olhos. Aquele backup podia ser a peça-chave. Comprovava que meu trabalho veio antes. E que a versão da Amanda era plágio descarado. Voltando para casa, passei por uma banca de jornal. Na capa de uma revista barata, lá estava minha irmã. Amanda Souza fala sobre traição e reconciliação. Minha irmã me expôs sem motivo. Ela tinha dado uma entrevista, se fazendo de vítima, se promovendo em cima da minha dor. De novo. Mas agora, era diferente. Dessa vez, eu tinha um plano. Ia contar a verdade inteira. Nos tribunais e nas páginas do meu próximo livro. Porque Amanda não tinha ideia do que estava por vir. Nem minha mãe, nem a Lívia, nem ninguém. E no meio desse vendaval, outra coisa aconteceu.
Recebi um e-mail de um produtor de cinema. Queriam transformar Cicatriz de Espelho em filme. Mas antes, queriam conversar com as duas gêmeas reais. O e-mail do produtor chegou às 3h43 da madrugada, como um sussurro de destino. Queremos conhecer as duas irmãs por trás da história. Por um momento fiquei congelada na cama. Era isso. O momento que eu sempre esperei, e temi. Porque ser vista era o sonho da minha vida. Mas ser exposta ao lado da Amanda era como entrar desarmada numa jaula com um leão faminto e sedento de fama. Mas eu sabia que não podia recuar. Não mais. Não depois de tudo que já tinham arrancado de mim. Respondi com firmeza. Aceito. Desde que seja eu quem conte a versão original. No dia seguinte, Marcelo, meu advogado, quase caiu da cadeira quando soube. Alana, você tem noção do que isso significa? Se essa história for parar no cinema, o processo pode escalar. E daí? Falei, encarando-o. Ela já tentou destruir minha reputação. Agora vai ter que me ver em tela grande. Asterisco asterisco. Uma semana depois, fui chamada para uma reunião com os produtores da Lumina Filmes. Um estúdio conhecido por adaptar histórias reais com um tom emocional e cruelmente verdadeiro, do jeito que eu escrevia. Ao entrar na sala de reuniões, um dos produtores, um homem magro com um olhar afiado, me cumprimentou com um sorriso estudado. Alana, que prazer. Sua escrita tem carne, tem fúria, e tem sangue, corrigi. E o meu? Eles queriam transformar Cicatriz de Espelho em uma minissérie. 6 episódios. Foco total no drama das irmãs, a sabotagem, a rejeição familiar, a ascensão da injustiçada. Mas antes, queriam gravar uma entrevista documental com as duas gêmeas, para mostrar a realidade por trás da ficção. E foi aí que Amanda reapareceu. Mais maquiada do que nunca. Mais venenosa do que antes. Asterisco asterisco. Nos encontramos no estúdio neutro, branco, com câmeras nos cantos, uma equipe técnica muda e atenta. 2 bancos, um de frente pro outro. Ela entrou com um sorriso ensaiado. Me olhou como se eu fosse uma fã inconveniente. Estava linda, como sempre. E falsa, como sempre. Alana, disse, num tom gelado. Que lugar, interessante. Sentei em frente a ela, minhas mãos trêmulas sob a mesa. Mas minha boca já sabia o que dizer. As câmeras começaram a rodar. O produtor fez a primeira pergunta. E quando foi que vocês perceberam que a relação entre vocês estava se deteriorando? Amanda respondeu com a voz suave de sempre. Acho que sempre fomos muito diferentes. A Alana sempre foi mais sensível. Tradução, fraca. Eu respirei fundo. Sempre fomos gêmeas, mas nunca fomos tratadas como iguais. Isso não é verdade, ela rebateu, inclinando o corpo. Nossos pais fizeram o que puderam. Sério. Você lembra da festa de 15 anos? Você chegou de limusine. Eu fui de metrô. Ela revirou os olhos. Lá vem você com essas comparações ridículas. Ridículas. Você se apossou do meu texto. Apagou meu nome. Recebeu um prêmio. E agora tá me processando porque eu contei minha história com outro nome. Ela sorriu, com desprezo. Você sempre foi dramática, Alana. Sempre achando que o mundo devia te dar atenção. Levantei um papel. Era o backup que Helena havia me mandado. Aqui está o original. Com meu nome. Com data. E ainda assim, você se apresentou como autora. Olhei pras câmeras. A personagem Helena, a irmã cruel e manipuladora da minha série. Sou obrigada a dizer. Ela nasceu da verdade. E essa verdade está aqui. Amanda perdeu o sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, vi o verniz dela rachar. O produtor interrompeu com delicadeza. Podemos parar aqui. Já temos o suficiente. Amanda levantou. Me lançou um olhar assassino. Mas agora, não havia onde se esconder. As câmeras tinham gravado tudo. Asterisco asterisco. No dia seguinte, uma matéria saiu na revista Narrativa com o título Irmãs em Guerra, a verdadeira história por trás do sucesso de Cicatriz de Espelho. O público enlouqueceu. Meus seguidores dobraram em 2 semanas. Mensagens de apoio vieram de todos os lados, inclusive de outras autoras que já haviam sido apagadas por irmãos, maridos, amigos. A hashtag Devolva a Alma da escritora ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter por 3 dias. E Amanda? Amanda surtou. Ela tentou forçar uma retratação pública. Mandou uma carta extrajudicial para a Lumina Filmes. Disse que não autorizava o uso de sua imagem. Mas era tarde demais. Ela estava na entrevista. Por escolha própria. Marcelo cuidava da parte jurídica como um pitbull bem treinado. E eu, escrevia. Mais do que nunca. Asterisco asterisco. Meses se passaram. O processo foi sendo desmontado peça por peça. Helena testemunhou a meu favor. Marcelo apresentou os arquivos, os e-mails antigos, os prints. Até mesmo um rascunho manuscrito que eu havia deixado em um caderno com data antiga foi usado como prova. Amanda perdeu credibilidade. Perdeu o processo. E mais, foi obrigada a pagar os custos processuais. O juiz foi direto.
A tentativa de se apropriar da obra alheia e depois silenciar a autora com processo judicial configura abuso de direito. Mas nada disso me preparou para o que aconteceu no final daquele mês. Fui convidada para a Bienal do Livro, em São Paulo. Mesa principal. Auditório lotado. Tive que segurar as lágrimas quando vi que todos os ingressos estavam esgotados. E lá, na última fileira, quem estava sentada? Lívia, minha ex. Ela usava uma blusa branca, e o olhar dela me atravessava como um pedido mudo. No fim da palestra, ela se aproximou. Parecia nervosa. Oi, Alana. Oi. Eu li todos os livros. Eu chorei. Me senti horrível por como te tratei. Você riu do meu sonho, falei sem raiva. Só verdade. E agora pago pra te ouvir contar como venceu. Ironia do destino, né? Sorri. Não, é justiça. Ela segurou minha mão. Você ainda escreve como se estivesse tentando sobreviver. Porque estou, respondi. Asterisco asterisco. Mas tudo isso foi apenas a superfície. Porque na semana seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era minha mãe. A voz dela estava embargada. Alana, aconteceu uma coisa com a Amanda. Meu sangue gelou. O quê? Ela hesitou. Depois sussurrou. Ela sumiu. Deixou uma carta. Ninguém sabe onde está. E então minha mãe, pela primeira vez na vida, disse: Desculpa, filha. Eu errei com você. Mas já era tarde. A voz da minha mãe ainda ecoava na minha cabeça quando desliguei o telefone. Ela sumiu, Alana. Amanda deixou tudo, e foi embora. Fiquei sentada, imóvel, com o celular ainda na mão. O coração batia como um tambor de guerra no peito. Eu queria sentir alívio, queria sentir justiça. Mas tudo que veio foi um buraco no estômago. Porque por mais que Amanda tivesse me machucado, roubado, apagado, zombado de mim diante de todos, ela era minha irmã, meu espelho quebrado. E por mais torto que fosse, ainda era parte de mim. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei relendo a carta que minha mãe tinha mandado foto. Trechos rabiscados, frases curtas, trêmulas. Tudo que construí era fachada. Não sou ninguém sem os aplausos. Eu venci com o que não era meu. E agora não consigo mais me olhar no espelho. Perdão. Só quero sumir. A letra dela, perfeita como sempre, mas machucada. Havia uma tristeza que eu não reconhecia. E de repente, todas as minhas certezas vacilaram. Será que Amanda sempre soube que era uma fraude? Será que a máscara dela pesava tanto quanto minha dor? Asterisco asterisco. Minha mãe me ligou no dia seguinte. A voz era seca, tensa. Ela saiu sem celular, só com uma mochila. Pegou o carro e sumiu na estrada. Você sabe onde ela pode estar? Tosse um riso amargo. E engraçado. Quando eu fui embora de casa com uma mochila nas costas, ninguém se preocupou. Alana, pelo amor de Deus, isso não é hora para ressentimento. Não? Porque para ela, nunca é hora para consequência, né? Silêncio. Depois, um suspiro pesado. Eu fui uma péssima mãe para você. Eu sei. Mas me ajuda a encontrar a sua irmã. O porquê? Porque talvez você seja a única pessoa que realmente conheça a Amanda. Demorei um tempo para responder. Depois desliguei. Asterisco asterisco. Nos dias seguintes, eu mergulhei numa busca silenciosa. Não envolvi a polícia. Amanda era adulta. Mas rastreei com cuidado as poucas pessoas que ela ainda mantinha por perto. Liguei para Helena, que não sabia de nada. Fui até a antiga terapeuta dela, que recusou-se a falar, claro. Mas foi numa das últimas entrevistas que fiz para a imprensa que recebi a pista que precisava. Um jornalista, curioso com a história das irmãs gêmeas, perguntou casualmente: Você se lembra se sua irmã tinha algum lugar favorito da infância? Um lugar que poderia ser simbólico ou bastante para ela se refugiar? E foi aí que veio a lembrança. O sítio do nosso avô, um lugar que ninguém visitava há anos. No interior, isolado, sem sinal de celular. Amanda sempre dizia que aquele lugar era o único onde ela podia respirar sem ser perfeita. Asterisco asterisco. Dirigi 5 horas até lá. A estrada de terra engolia o carro, e o silêncio das árvores parecia segurar a respiração comigo. Quando estacionei, o sol já estava caindo. A velha casa estava coberta de poeira e mato, mas a porta estava aberta. Amanda. Chamei, com a voz presa. Nenhuma resposta. Entrei devagar. O cheiro de madeira velha e lembranças abandonadas me envolveu como um manto desconfortável. E então vi. Ela estava sentada no chão da sala, com os joelhos abraçados, o cabelo desfeito, os olhos inchados. Quando me viu, tentou se recompor, mas só conseguiu soltar um riso trêmulo. A escritora veio me resgatar. Que irônico. Fiquei parada, olhando aquela figura. Ela parecia uma sombra da Amanda que eu conhecia. Sem maquiagem, sem pose, sem plateia. Eu não vim te resgatar, disse. Vim entender por que você me odiava tanto. Ela mordeu os lábios, o queixo tremendo. Eu nunca te odiei, Alana. Eu te invejava. Aquilo bateu em mim como um soco mal dado. E invejava. Você teve tudo. Os aplausos, os presentes, o carinho da nossa mãe, os holofotes.
Ela olhou pro chão. Mas você tinha algo que eu nunca consegui fingir, alma. Alma não compra comida, retruquei. Mas conquista corações. E você conseguiu isso com palavras rabiscadas num caderno sujo. Ela começou a chorar. Eu sabia que o texto era teu. Mas, quando eu li, eu senti inveja. Senti raiva. Porque era lindo. Porque era cru. Porque ninguém nunca me amou por ser verdadeira. Eu nem sei quem eu sou sem maquiagem, Alana. E por isso decidiu destruir minha chance. Eu queria ser você. Por uma vez. Mas ser você me destruiu. Porque ser eu, dói. Nos encaramos. Pela primeira vez, sem máscaras. Duas garotas quebradas, moldadas por uma mãe cega, uma família surda, um mundo que só aplaude quem brilha forte, mesmo que esteja se apagando por dentro. Ela estendeu um papel amassado. Isso é um texto que escrevi ontem. É o primeiro que é meu de verdade. Só meu. Li. E chorei. Porque era honesto. Cru. Sem filtros. Tá ruim, né? Ela disse, envergonhada. Tá real, respondi. Asterisco asterisco. Nos dias que seguiram, Amanda voltou comigo. Sumida da internet, sumida da imprensa. Deu uma entrevista e a única, admitindo o plágio, o roubo, a farsa. Pediu desculpas publicamente. E desapareceu. Foi morar numa cidade do interior. Mudou o nome no Instagram. Recomeçou do zero. Eu continuei escrevendo. Cicatriz de Espelho virou série. Ganhei prêmios. Ganhei leitores. Mas o maior prêmio foi ver, meses depois, num evento literário de novos talentos, um livro chamado O Lado Sujo do Brilho, escrito por Amy Souza. A autora, Amanda. E no autógrafo, uma dedicatória. Para minha irmã, Alana, que me ensinou que as palavras têm preço. Mas também curam. Asterisco asterisco. Parece final feliz, né? Mas nada na vida é tão limpo. Porque numa noite qualquer, recebi uma ligação estranha. Alana, aqui é o Ricardo, da Lumina Filmes. Oi, a gente precisa conversar. Surgiu uma denúncia, envolvendo os bastidores da produção da série. Que tipo de denúncia? Ele fez uma pausa. Alguém está dizendo que você não é a verdadeira autora de Cicatriz de Espelho. Silêncio. Raiva. Náusea. Estão dizendo o quê? Uma carta anônima. Assinada com as iniciais LS. LS. Meu estômago afundou. Lívia Silva. A minha ex. A que me assistiu na palestra. A que pediu perdão. A que agora talvez quisesse o meu lugar. Quando Ricardo mencionou a carta anônima assinada por LS, meu mundo quase desmoronou de novo. Lívia. Aquela que riu do meu sonho, que me humilhou, que virou uma sombra que eu jamais consegui esquecer. Porque ela reaparecia para tentar destruir tudo que eu lutei para construir. A carta dizia que Cicatriz de Espelho não passava de uma mentira, que eu teria roubado ideias dela, que o verdadeiro talento era dela e não meu. Minha equipe jurídica já preparava a defesa, mas aquela acusação mexeu comigo de um jeito visceral. Passei noites revivendo cada momento com Lívia, as risadas sarcásticas, o olhar de escárnio quando eu falava sobre meus textos. A forma como ela parecia sempre querer apagar minha luz. Era um círculo vicioso de dor, sabotagem e manipulação. Mas dessa vez eu não estava sozinha. Com o apoio dos meus leitores, do meu advogado e, surpreendentemente, até da Amanda, que já havia renascido das próprias cinzas, decidi enfrentar o passado de frente. Marquei uma entrevista ao vivo para falar com o público, abrir o coração e mostrar provas, documentos e até mensagens que comprovavam a origem da minha obra. Naquela noite, sob as luzes do estúdio, com o olhar atento de milhares de pessoas online, disse: a verdade não tem medo da exposição. Eu sou a Alana. E essa é a minha história. Lívia nunca mais apareceu. Eu não sei o que houve com ela. Mas sei que minha voz foi finalmente ouvida. E que, no final das contas, a maior vitória foi a minha própria reconstrução. Porque nem sempre o espelho revela só o que é bonito. Às vezes, ele mostra a verdade que precisa ser enfrentada, por mais dolorosa que seja.